Seja bem-vindo ao canal João 8:32 e conhecereis a verdade vos libertará. Hoje eu quero falar a respeito do nosso texto base, o texto base para esse canal que me inspirou há algum tempo atrás. E eu queria falar um pouquinho com vocês, espero que vocês fiquem comigo por alguns minutos. Às vezes aquilo que Deus tem para falar ao seu coração está no final do vídeo, então fique até o final. E seja comigo meditando na palavra, abra sua palavra junto comigo e medite comigo no texto, na palavra de Deus, naquilo que Jesus nos disse. E vamos lá. No texto de João 8, começando pelo versículo 31, a palavra de Deus nos diz assim: Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Primeira coisa que Jesus vem falar, que os discípulos dele precisam estar na verdade, precisam guardar a verdade. Aqueles que permanecem nas palavras de Cristo verdadeiramente são os seus discípulos. E ele continua: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que me leva a fazer esse vídeo, a trazer esse pequeno estudo a respeito desse texto, mais uma vez, é de ver quantas pessoas, mesmo tendo a Bíblia em suas mãos, mesmo tendo a Bíblia em suas casas, permanecem no engano. E o título desse vídeo é Escolhendo o Engano. Porque muitos, mesmo tendo a Bíblia, mesmo dizendo que seguem a Cristo, mesmo estando dentro da igreja há muito tempo, não conhecem a verdade, não permanecem na palavra de Jesus, não conhecem a palavra, têm negligenciado. E aqui nós vamos ver as recomendações que a palavra nos diz em respeito da palavra, que devemos seguir a palavra, devemos conhecer a palavra, estudar a palavra, para que não sejamos enganados. Muitos têm sido enganados por não conhecer a verdade, mas também temos visto muitos que têm escolhido o engano, porque não têm buscado a verdade, têm buscado aquilo, o seu próprio desejo, as suas próprias vontades, e nisso tem se enganado a si mesmo. E como Jesus disse, esses não são nem seus discípulos. Como Jesus disse, repetindo, Jesus falou que aqueles que permanecem nas palavras dele é que são conhecidos como seus discípulos. Como diz Mateus 7:21, Jesus também diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Como eu disse em alguns vídeos atrás, se você voltar, assista meus vídeos se você não assistiu ainda. Assista até o final, cada um deles, mensagens importantes da palavra de Deus para a sua vida. E como eu disse em alguns vídeos atrás, muitos têm seguido, buscado a sua própria vontade, não a vontade de Deus, não ser um servo, ser um discípulo de Jesus Cristo. E Jesus disse: nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então tem muita gente enganada, muita gente no meio dos cristãos, às vezes dentro da igreja, que está sendo enganado pelas suas próprias vontades, ou até sendo enganado por algum líder mal intencionado. Sempre precisamos estar atentos, sempre precisamos buscar na palavra para que não sejamos enganados. Que isso fique bem claro, eu vou repetir isso várias vezes nesse vídeo, como eu tenho repetido nos outros vídeos, para que isso fique gravado na sua mente, pois muitos têm tido essa deficiência, não têm buscado a palavra de Deus, não têm buscado na palavra de Deus a verdade, o conhecimento. Então, para relembrar, qual o sinal que mostra que você é um discípulo de Cristo? Qual o sinal que mostra que você é um cristão? Guardar as palavras de Cristo, seguir a Cristo, viver os passos de Jesus. Esse é aquilo que mostra que você é um cristão, que você é um discípulo de Jesus. O conhecido texto do profeta Oséias vem nos mostrar o erro, o problema que desde aquele tempo, desde a época dos profetas, tem seguido o povo, que é a falta do conhecimento. O texto do capítulo 4, versículo 6, nos diz assim: O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim.
Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, eu também me esquecerei de teus filhos. E a palavra nos mostra o perigo da falta de conhecimento. A palavra nos mostra o perigo da falta de conhecimento, que o povo é destruído pela falta de conhecimento. Deus vai além e diz daqueles que rejeitaram o conhecimento. E Deus diz, eu também vos rejeitarei. E a palavra de Deus diz, eu também te rejeitarei para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Hoje em dia vemos muitos que se dizem sacerdotes, se autodenominam, se autoconsagram sacerdotes, que estão diante do povo, mas que têm negligenciado, que têm rejeitado a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que este Deus rejeita. E que os seus filhos, os filhos destes também serão rejeitados, que estes serão esquecidos por Deus, pois esqueceram a palavra, pois esqueceram a lei do Senhor. Vejam a importância. Se pararmos para analisar na palavra de Deus todos os textos que nos recomendam a estudar, a meditar na palavra de Deus, podemos passar aqui horas e horas, até dias, estudando os textos, os diversos textos que vão nos dizer para que devemos estudar, avaliar, meditar, guardar a palavra de Deus. Não podemos negligenciar a palavra, não podemos rejeitar o conhecimento da palavra, pois seremos destruídos. Muitos estão fracos na fé, muitos têm sido destruídos por falsas doutrinas, muitos até culpam a Deus pelos enganos, pelos enganadores, mas não buscam na palavra de Deus a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus também nos mostra os exemplos daqueles que seguem, daqueles que buscam o conhecimento na palavra de Deus. Nós temos no livro de Atos, capítulo 17, versículo 10 e 11, falando a respeito dos bereanos. E a palavra de Deus diz assim: E os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Estes, os bereanos, foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas Escrituras se essas coisas eram assim. A palavra diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Aqui a palavra fala sobre os judeus, aqueles judeus que estavam se convertendo. Os judeus de Tessalônica rejeitaram o conhecimento, rejeitaram a pregação do evangelho, mas os de Bereia, a palavra diz que mais nobres, ou mais liberais, ou mais abertos para receber as novidades e, o mais importante, avaliavam, segundo as Escrituras, tudo aquilo que Paulo, o apóstolo Paulo, que nós temos hoje como um exemplo. Paulo é um exemplo da história, de conhecimento, um homem, um nome muito conhecido, e nós temos como um grande exemplo. E eles, ao ouvir de Paulo era muito conhecido, muito importante na época, e ouvir a mensagem de Paulo, eles iam comparar nas Escrituras. Uma coisa que eu sempre digo: se eu aqui, ou o seu pastor, ou qualquer outro ministro, aquele que tem ministrado o evangelho, seja no YouTube, seja na televisão, seja onde for, com que ferramenta nós podemos saber se ele está falando a verdade, se eu estou falando a verdade aqui, se o seu pastor, o seu apóstolo, o seu bispo, seja quem for, que esteja dizendo que está falando do evangelho, que está falando da palavra de Deus. Como devemos saber se isso é verdade? Onde devemos comprovar? Nas Escrituras. Nunca podemos ouvir qualquer coisa, aceitar qualquer coisa sem conferir na palavra de Deus. Tudo aquilo que ouvimos, que se diz respeito, que dizem que é da palavra de Deus, nós devemos conferir na palavra de Deus. Não podemos aceitar tudo que nos é falado.
Até eu mesmo aqui, se eu estiver enganado, você comenta aí no vídeo, deixa o seu comentário e fala, você errou, e nós vamos estudar na palavra, nós vamos buscar na palavra, buscar a interpretação do texto, buscar o contexto do texto para saber se está errado. E isso você deve fazer com qualquer pessoa que você ouve, seja na televisão, seja na igreja, seja no YouTube. Essa multidão de pregadores que tem no YouTube, muitos neófitos, muitos que não estudam a palavra a fundo, muitos que têm misturado tantas ideologias no evangelho, com tantas intenções diferentes, algumas boas, outras ruins também. Há muitas pessoas dizendo que estão pregando o evangelho, mas no fundo estão usando o evangelho para trazer pessoas para o seu próprio interesse, para fazer o canal do YouTube crescer, para fazer seus ministérios crescerem, e isso é muito perigoso. E você precisa estar atento, nós todos precisamos estar atentos para falsas doutrinas, para falsos mestres, para falsos profetas, para falsos apóstolos. A palavra nos adverte a respeito disso e precisamos estar atentos sempre. Cada dia que passa, a volta do Senhor se aproxima e os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos apóstolos tomam força, aparecem cada dia mais. No tempo de Jesus já haviam esses falsos mestres e Paulo falava a respeito deles, João falava a respeito deles, Pedro falava a respeito deles e hoje não é diferente. Hoje o número só aumenta. Será que você não está sendo enganado por um falso mestre, um falso apóstolo, um falso profeta? Você tem certeza? Você consegue comparar aquilo que ele fala, aquilo que o seu líder fala com a palavra de Deus? Você tem conhecimento para tal, para apontar o dedo e falar, você está falando errado, não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Fique atento, preste atenção, leia a palavra todos os dias. Se você não entende, ore, o Espírito Santo lhe dará entendimento. Os bereanos receberam um destaque, porque eles viram que o conhecimento deles como judeus não era o suficiente. Eles viram que o que Paulo estava falando fazia sentido. Então resolveram examinar nas escrituras se aquilo fazia sentido. Eles também deixaram de lado a sua experiência como judeus, aquela verdade que eles tinham com eles já, de cultural, aquela experiência cultural da cultura judaica, da religião judaica, que eles tinham de berço dos seus antepassados, e foram conferir nas escrituras aquilo que Paulo falava. Mostraram dedicação em buscar nas escrituras, né? E não aceitaram de pronto o que ouviram. Uma certeza que os bereanos tinham é que a verdade suportaria a investigação das escrituras. E se algo que não suporta uma investigação das escrituras, não pode ser tido como verdade. Tudo aquilo que você ouve, avalie, estude, busque na palavra de Deus, ore para que Deus te mostre a verdade. Muitos líderes estão por aí para enganar o povo de Deus. E tem por aí uma onda que muitos dizem, não julgueis o ungido do Senhor. Eu vou falar desse ungido, eu tenho preparado já há um tempo, eu quero falar com calma a respeito desses ungidos que tem por aí, mas eu não quero abordar isso agora. Mas tem muitos por aí dizendo, não julgueis o ungido do Senhor, não julgueis. O que seria esse não julgar? A palavra nos diz para julgar pela reta justiça. Nós devemos julgar tudo aquilo que nos é falado em nome de Deus, em nome de Jesus, se realmente Deus falou aquilo para nós, se Deus deixou isso para nós. Isso faz parte da obra de Jesus. Precisamos avaliar, precisamos julgar segundo a palavra tudo o que nós ouvimos. Esse não julgueis serve de serve para levar as pessoas que não têm conhecimento da palavra a aceitar qualquer coisa. Um falso mestre, um falso profeta, um falso apóstolo fará de tudo para que você não conheça a verdade. Fará de tudo para que você aceite tudo aquilo que ele fala. Se você confrontar com a palavra, com certeza a palavra que é a verdade vai te libertar de um falso mestre. E para encerrar nesse texto a respeito dos bereanos, de Atos 17, 10, 11, esse texto nos mostra
a importância da interpretação pessoal da palavra de Deus, das Escrituras. Então, é um dever seu buscar nas Escrituras a verdade, não apenas aquilo que você tem ouvido por aí. E no verso 12 do capítulo 17 de Atos, portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas e não poucos homens. Ouviram a mensagem de Paulo, examinaram nas Escrituras e viram que aquilo era verdade. E muitos se converteram. Muitas pessoas poderosas, mulheres proeminentes e não poucos homens. Então muitos foram salvos ali, muitos conheceram a verdade do Evangelho que Paulo pregava, que recebeu de Jesus Cristo. E a verdade os libertou. Outro exemplo da palavra de Deus está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 2, quando a revelação veio para a igreja de Éfeso e João, né, se dirige, o anjo que mostra a João a revelação, se dirige à igreja de Éfeso, e no capítulo 2 diz assim: eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos. A igreja de Éfeso, muitos dizem que os apóstolos eram só os 12, mas Paulo, que não tem apóstolos para os dias de hoje, e isso é um engano. Por mais que sejam grandes doutores aí, grandes mestres, às vezes se enganam também. Naquele tempo havia muitos apóstolos, mas também havia falsos apóstolos, senão não estaria mencionado aqui. Se não houvesse nenhum apóstolo, não teria nem por que julgar. Seria óbvio que todos os outros, a não ser os 12 e Paulo, seriam falsos apóstolos. Mas era necessário julgar os que eram falsos e os que não eram. Os que eram apóstolos verdadeiros, que estavam trabalhando para o reino. E a igreja de Éfeso é exaltada por provar os apóstolos e ver aqueles que eram mentirosos e testar pela palavra, testar pelas escrituras. Hoje nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso. Tantos por aí que se dizem apóstolos, muitos que se auto-intitularam apóstolos, se auto-consagraram apóstolos. Será que são mesmo? O que a palavra nos diz? Você pode julgar, você tem capacidade, você tem conhecimento da palavra de Deus para julgar um apóstolo se ele é falso ou se é verdadeiro? Isso é muito importante, é muito sério. Muitos têm sido destruídos por essa falta de conhecimento. E não só os apóstolos, um bispo, um pastor, um evangelista, um mestre, seja quem for, um youtuber como eu, não me considero um youtuber, apenas tenho gravado alguns vídeos que eu espero edificar o corpo de Cristo. A minha ideia não é ser um youtuber, me autoproclamar desta forma, eu acho que não convém até. Tenho apenas a ideia de ministrar a palavra de Deus para que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam libertas pela palavra de Deus. Não pelas minhas palavras, mas pela palavra de Deus, pela explanação, pela exposição da palavra de Deus. Seja quem for, um apóstolo, como eu disse, um bispo, um pastor, um evangelista, seja quem for, um youtuber, um pastor que está em rede nacional de televisão, dono de emissoras e tal, seja quem for, precisa ser julgado pela palavra. A palavra de Deus é julgada pela palavra de Deus. Você não pode aceitar, porque quando um homem está ministrando a palavra de Deus, a palavra está passando pelo homem. E o homem pode falhar, algumas vezes por falta de conhecimento, algumas vezes por um engano, mas algumas vezes também por maldade, algumas vezes por vontades próprias, por segundas intenções, por interesses próprios. Nem todo mundo que se levanta dizendo que está pregando a palavra de Deus, realmente está pregando a palavra de Deus, a verdade, que não está distorcendo, que não tem interesses em distorcer a palavra de Deus para seu próprio interesse.
E para concluir, eu queria deixar aqui alguns pontos para que você medite. Você que está me ouvindo, eu creio que a maioria de quem está me ouvindo tem uma Bíblia. Tem a liberdade para ter uma Bíblia e liberdade para ler. Alguns países, alguns lugares do mundo não há essa liberdade. Alguns lugares do mundo não há liberdade para ter uma Bíblia, para ler a Bíblia. Alguns lugares do mundo não há uma Bíblia em sua própria língua. Mas se você tem a oportunidade, se você tem uma Bíblia em mãos, leia. Medite na palavra de Deus, medite nas Escrituras, não se deixe enganar. Lembre-se, muitos são destruídos pela falta do conhecimento. Não seja um desses. Não se engane. Não culpe a Deus pelos falsos profetas. Não culpe a Deus por ser enganado. Você tem o acesso. Você que tem um acesso, não deixe isso de lado. Não rejeite o conhecimento. Busque a Deus, busque a revelação de Deus. Leia a palavra. E muitos aceitam tudo o que é falado, tudo o que é ministrado, sem examinar nas Escrituras. Tome muito cuidado com isso. Há muitas pessoas famosas por aí, há muitos ministros famosos, há muitos youtubers com milhões de seguidores que estão fora da palavra de Deus. Não use como um termômetro o tanto de seguidores, o tanto de membros que tem na igreja, para você dizer que um líder está certo ou não. Use a palavra de Deus, porque o falso profeta engana a muitos. Muitos têm sido enganados porque têm seguido líderes que pregam aquilo que eles querem ouvir e não o que a palavra tem para nos dizer. Não julgue um líder ou um youtuber porque tem 4 milhões de seguidores, ou uma igreja que tem igrejas espalhadas pelo mundo todo, que tem milhões de fiéis, uma igreja. Não use isso como um termômetro. Use a palavra de Deus para julgar tudo aquilo que é falado. Lembre-se, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e impedirá que sejam enganados. Deus abençoe a cada um de vocês, espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, é importante para divulgar esse vídeo, para que alcance mais pessoas. Se você é um conhecedor da palavra, se você não tem necessidade de ouvir esse vídeo, se você não tem sido enganado, mas talvez você conheça alguém que tem sido enganado, recomende esse vídeo, encaminhe esse vídeo, compartilhe. Pode abençoar, pode libertar mais pessoas. Espero que a palavra de Deus esteja tocando no seu coração. Um grande abraço e até mais.